você acompanhou aqui na nossa programação a morte de um trabalhador após sofrer uma descarga elétrica no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Se lembra desse caso? Nós mostramos ao vivo, em cima do lance aqui na tela do seu Cidade Alerta. E nós temos atualizações deste assunto. O repórter Pedro Pessoa vai trazer esses detalhes. Eu recordo bem, Pedro, eu acho inclusive que era a Rayana que estava no local e eu perguntava, primeira pergunta, este funcionário, este trabalhador, ele usava os equipamentos ali de proteção individual? E a informação repassada pelos outros colegas ali desse ambiente de trabalho era de que, infelizmente, essa vítima não usava. Mas quando você contrata um serviço ou até que seja uma empresa, ali você, enquanto empresário, você tem que se responsabilizar por esses equipamentos de segurança. Ou se você contrata, né, Pedro, e a empresa não te oferece isso, opa, negativo, não quero mais. Tá aqui, ó, não tem segurança, então não quero o teu serviço. O que aconteceu? Já se sabe, a polícia já tem essa informação, se essa vítima usava ou não o equipamento de proteção? Pois é, Amanda, infelizmente, de acordo com familiares, o Davidson, de 27 anos, não usava os equipamentos de proteção individual. A empresa não teria fornecido o EPI para ele. Esse empreendimento estava a serviço de um órgão, trabalhando lá. Ele, então, juntamente com outros colegas, estavam realizando esse serviço no local quando o Davidson foi vítima de uma descarga elétrica. Logo depois, os familiares foram avisados, eles foram para lá, ficaram desesperados com a situação, obviamente. Felizmente, o Davidson, um jovem, ele deixou duas filhas, na verdade, de 2 anos, né, Fabrício? Eu estou do lado aqui do Fabrício, que vai falar com a gente, ele que é irmão do Davidson e vai relatar toda essa situação que a família vive hoje, de revolta, porque ele não estava trabalhando de forma adequada, é isso? Isso mesmo. Bom, a gente como família, a gente está revoltado. Revoltado por quê? Porque nenhum trabalhador merece trabalhar nas condições que meu irmão Davidson Fonseca estava trabalhando. Sem o mínimo, sem os IPIs, sem um técnico de segurança para estar alertando, para estar supervisionando, para estar orientando aquela obra. O meu irmão foi chamado por uma empresa que foi contratado pelo Ministério Público lá na Avenida Nazaré para prestar serviço de uma pintura, e no momento do ocorrido eles estavam ainda na parte da lavagem da parte onde eles iriam pintar, e eles desceram para mover o andame. Seu irmão, então, era pintor profissional. Muita gente que viu a notícia, logo depois que o caso aconteceu, imaginou que ele fosse eletricista, estaria mexendo na fiação. Só que não foi isso. Não. Ele foi contratado para fazer a pintura ali daquele espaço. E eu vou lhe falar mais. O meu irmão, ele só aceitou essas condições pela necessidade que ele estava, que era muito grande, por conta que as duas bebês dele, de 2 anos, que são gêmeas, elas estavam doentes, ele estava precisando de um dinheiro a mais. Outra vez aconteceu de uma empresa chamar ele para prestar um serviço de pintura, só que essa empresa não estava lhe fornecendo os IPIs, não estava lhe oferecendo, e ele falou assim mesmo: mano, estão me chamando, mas eu não vou, porque não tem segurança nenhuma e eu não vou aceitar. Dessa vez ele aceitou, foi por conta da necessidade, e não tinha. Imaginando, claro, que daria tudo certo, né, Fabrício? Isso mesmo, imaginando que seria mais um dia de trabalho. Só que já começou tudo errado aí, que é uma empresa séria, que tem CNPJ, que chamou meu irmão, não assinou a carteira dele, não fez exames admissional e não tinha técnico de segurança, e aquele serviço ali não tinha que ser feito em cima do exame. Aquele serviço era na cadeirinha, porque não tinha a distância que precisava ter do prédio para onde estava passando a energia. Logo depois que o caso aconteceu, a empresa procurou os familiares? O que aconteceu foi, quando recebemos essa
triste notícia, porque nós estamos aqui na condição de família revoltado, porque o Davidson não era qualquer uma pessoa. O Davidson era um rapaz de 27 anos, trabalhador. Quem conhece o Davidson Fonseca sabe que era um menino muito alegre, feliz, cuidava das filhas, cuidava da família, cuidava de todos nós. E eu sou o Fabrício Fonseca, eu sou o irmão mais velho. Eu ajudei a criar o Davidson também. Eu ajudei a criar os meus outros irmãos também. Então eu estou aqui na condição de irmão mais velho também. O Davidson era um grande homem, um homem honesto. E ele foi ali para mais um dia trabalhar e levar o sustento para casa. E olha o que a empresa fez. Como é que foi o contato da empresa com vocês logo depois do acidente? Não, a empresa não entrou em contato. A empresa não entrou em contato. Até agora, nenhuma resposta? Quando aconteceu o acidente, a empresa não entrou em contato com a família. Ou a gente soubemos por um colega que já não estava mais nem nessa obra. O outro colega que pegou, mandou mensagem para uma pessoa que não era nem ainda da nossa família ligada diretamente. E ele avisou vocês? E essa pessoa ligou falando assim, ó. Essa pessoa ligou, avisaram que o Davidson sofreu um acidente e está jogado no chão. A gente não sabia nem onde era. Não falaram, olha, na frente do Ministério Público não falaram nada. Onde é? E ficou aquele desespero todo, porque até então não sabia que ele já estava morto. A gente achava que tinha acontecido um acidente, ele caiu, algo parecido, não achávamos que estava morto. Quando chegamos, que eu fui o primeiro a chegar, eu cheguei naquele lugar, vendo meu irmão jogar naquele chão, não tinha nenhum representante dessa empresa. Não tinha ninguém para falar o que aconteceu dessa empresa. Foi por populares, outras pessoas que veio e falou. E agora, Pedro. Com o passar dos dias, Fabrício, o que eles deram uma resposta para vocês? Oi, Amanda, pode falar. Amanda, ela está perguntando algo. Amanda, a gente está te escutando. Desculpa te interromper, porque a fala dele foi tão forte. Eu queria saber o que ele sentiu ao ver o irmão dele naquela situação ali jogado, quando ele viu o Davidson daquela maneira. Fabrício, a gente imagina a sua dor. A Amanda está perguntando aqui, como é que foi o momento em que você viu o seu irmão naquele estado? O que passou pela sua cabeça? O que passou na minha cabeça naquele momento foi o desespero de ver. Passou um filme, eu lembrei do meu irmão pequeno. Eu pensei assim, meu irmão, 27 anos, cheio de sonhos. Ontem à noite estávamos todos reunidos, o menino alegre, brincalhão, nos abraçando. E eu olhei ali jogado como se fosse nada. Jogado como se fosse nada, e eu olhei diretamente para os pés dele. Sabe do que ele estava? Com um sapato comum. Não estava de bota, não tinha luva. Foi um momento de desespero total. A gente já perdeu a nossa mãe. A gente já perdeu o nosso pai. Então, a gente somos 5 irmãos. Nós somos unidos, sempre estamos juntos, somos uma família que é unida, sempre está junto. Então, quando eu vi o meu irmão jogado naquele chão, eu fiquei pensando, meu Deus, sonhos que acabou, as filhas que vão crescer sem o pai, um menino foi. Um jovem, né, de apenas 27 anos. Eu fiquei curioso, Fabrício, em saber o que a empresa falou para vocês depois da situação. Qual foi o relato dos responsáveis por essa empresa? Quem procurou a empresa, na verdade, foi eu. Quem ligou desesperado para saber sobre a empresa foi eu, porque eu não sabia quem era o engenheiro, eu não sabia quem era o dono, eu não sabia se tinha ou não o segurança do trabalho, eu não sabia quem estava trabalhando com ele, eu não sabia absolutamente nada porque eles não procuraram. Quando eu comecei a procurar aqui, consegui número daqui, comecei com número de lá, o advogado entrou em contato. Aí o advogado disse, vocês têm o plano funerário? Porque se vocês não tiverem, nesse primeiro momento, a gente vai ajudar isso, aquilo, outro. Foi a primeira resposta, o primeiro contato foi sobre isso. Mas, sabe, aqui a nossa indignação, o sofrimento nosso como família, eu como família, a empresa já falou agora de assinar a carteira para dar entrada no INSS, a empresa já falou sobre que vai dar todo o suporte. Agora vão dar o suporte. Por que não deram os IPI para o meu irmão?
Porque não forneceram segurança. Sabe o que aconteceu? Eu soube pelo colega que estava lá, perto dele, que o engenheiro, antes de sair, ele disse assim, ó, cuidado aí. Olha só, eles estão trabalhando num andame perto de uma fiação que... Ele fala, cuidado, era para ter um segurança, para estar orientando que não podia ter um andame ali, não podia. E se tivesse um andame, no mínimo era para chamar a Equatorial, para a Equatorial colocar uma borracha em cima daquela parte que estava exposta, para justamente o andame não encostar ali e o meu irmão morresse. Se meu irmão não morresse ali, quem ia morrer era o colega. E foi o primeiro dia, cara. Sabe por que aconteceu isso no primeiro dia? Porque foi uma tragédia anunciada, foi uma tragédia que ia acontecer com um ou com o outro. Logo depois deles começarem o serviço? Eles começaram o serviço na quinta-feira. Pelo que eu sei, eles começaram o serviço na quinta-feira, trabalharam ainda pela manhã, só que o andame não estava ainda tão perto da fiação. Eles precisaram mover o andame e na hora que eles moveram, que encostou lá na fiação, o colega dele disse assim, o fio que a gente estava preocupado, a gente não encostou, mas o fio que a gente nem tinha percebido, a gente encostou. E foi que o teu irmão recebeu a descarga, eu ainda perguntei para ele, qual foi o que ele falou? Se ele fez, reagiu, fez alguma coisa, ele disse, ele deu um grito. Eu perguntei ainda, qual foi o grito que ele deu? Eu ainda perguntei. Ele disse, ai. E caiu. Aquilo tudo poderia ser evitado se ele tivesse com os IPI, se tivesse um segurança. Agora, sabe a pergunta que eu faço também? Como é que o Ministério Público contratou essa empresa? Por que o Ministério Público contratou essa empresa? Por que o Ministério Público também não forneceu um engenheiro, um segurança do trabalho para ele analisar aquele primeiro dia de trabalho se estava tudo correto, se estava tudo certo? Por quê? Custava o Ministério Público mandar um segurança do trabalho lá, olhar, ver, para dar aval, para dar autorização para aquela obra. Fabrício, agradeço pelas informações. Olha, muita força para você, para toda a família. Agora, eles querem justiça em relação a esse caso. E, claro, a gente fica à disposição aqui da empresa. Se ela quiser falar algo, informar algo a respeito dessa situação, o canal está aberto para isso, assim como o Ministério Público. Amanda, a gente aqui com a família, mostrando desde o início e também falando da resposta agora que eles estão tentando ter depois que tudo aconteceu. E que fique claro, né, Pedro, que nada vai trazer o Davidson de volta. Ali o básico era ter o equipamento de proteção. Te agradeço, agradeço também o Fabrício, ao nosso entrevistado.